Ó, meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Bom, o nosso vídeo de hoje nós vamos estudar um pouquinho, meditar um pouquinho no capítulo 5 de Romanos, mais especificamente no versículo 20, que trata a respeito de onde abundou o pecado, superabundou a graça. É interessante isso aqui, amados. E eu quero me dirigir nesse vídeo a todos que verem esse vídeo, mas muito especialmente aquelas pessoas que têm medo de perder a salvação, que acham que cometeu um pecado, pronto, perdeu a salvação. Ah, esqueceu de dar o dízimo, não levou o dízimo lá, pronto. Se acontecer uma fatalidade ali, não tem salvação. Amados, vamos sair desse mundo de terror e vamos olhar para o Senhor Jesus e vamos ter confiança. Vamos crer na palavra, no Evangelho. Crer naquilo que Jesus falou, que os apóstolos deixaram para nós. Tá certo? É isso que a gente pretende neste vídeo aqui compartilhar com vocês. Vamos às Escrituras agora? Veja, aí tem para, né, não ficar nas nossas palavras, claro, nós temos aí então. Veja bem, Romanos 5, ali, né? Morte em Adão, vida em Cristo. É tremendo isso aqui, amados. Então vamos no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Eu convido os irmãos para ter um pleno entendimento dessa parte. Lê aqui Romanos capítulo 5, mas veja ali desde o versículo 12 até o versículo 21, pelo menos. Vocês vão ter o melhor entendimento e à medida que a gente vai falar a respeito desse assunto aqui nesse vídeo de hoje. Então vamos ao texto. Veja bem o que está escrito aqui. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Tudo bem, mas o que nós vamos meditar é nessa parte aqui. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então esse texto, amado, o apóstolo Paulo vem traçando assim um paralelo entre a lei e a graça. E combina aqui com esse texto mostrando para que a lei foi dada, qual foi o objetivo da lei e qual é o objetivo da graça. Então, para não ficar muito longo o vídeo, nós vamos falar a segunda parte aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque essa parte, amado, que muitas pessoas leem esse aqui, mas não chega a ter um entendimento mais profundo. E é preciso meditar no texto para entender. Por que eu falei para vocês ali no início que eu ia me dirigir assim, com mais atenção às pessoas que têm medo de perder a salvação? É por esse motivo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde o pecado foi grande, a graça foi maior. Pode ter certeza disso. Sempre a graça de Deus está acima de qualquer pecado. Bem-aventurados aqueles que recebem a graça de Deus em Cristo Jesus. Agora você vê como não é assim como muitos lugares ensinam e muitas pessoas são ensinadas. Olha, o caso do dízimo, por exemplo, eu vou pegar este só, porque é a mais usada, mas tem muitos. Não tem lugares onde dizem assim, aquele que não dá o dízimo é ladrão, está roubando a Deus, e os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Isso aqui não aterroriza a pessoa que de repente não pôde levar o dízimo lá? E assim uma série de outras coisas, que a pessoa que não permanece aqui na igreja é desviado, etc e tal. E a pessoa fica aterrorizada, meu Deus do céu, perdi a salvação, isso, aquilo. Amados, vamos ter paciência, vamos com calma,
E vamos ver, não o que o homem decide que é. Vamos ver o que a palavra de Deus decide. Porque aquela pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, então essa pessoa vai ser obediente àquilo que Cristo determinar. Cristo é o Senhor da gente. Se a gente chama Jesus de Senhor, então tem de se basear no que Ele determinou. E o que Ele determinou, aonde que nós encontramos? No Evangelho da Graça de Deus, anunciado pelos apóstolos do Senhor. Não foi o próprio Jesus que falou para os discípulos ali, ide por todo mundo, ensinando, batizando as nações em nome do Pai, do Espírito Santo, estou convosco até o final dos séculos. Em outra parte diz, para ensinar as coisas que você tenha mandado. Ensinar as coisas que você tenha mandado. Então, o próprio Jesus falou, deixou que nós, como discípulos dele, se nós queremos entender qual é a vontade dele, nós temos que escutar os apóstolos. A eles foi revelado o que é para nós, a igreja do Senhor hoje. Entende? Então a pessoa, o que chama Jesus de Senhor, vai por esse caminho. Vai lá onde os apóstolos pregaram, Romanos para frente, é tudo para nós, amados, é tudo para a igreja do Senhor Jesus. Tá certo? Então, encerrando esse parênteses, vamos aqui ao outro texto para nós aprender que aquele que Jesus perdoou, aquele que confia no sacrifício do Senhor Jesus, que confia no seu sangue derramado lá, que é suficiente, que tem valor, e que o valor ele está acima de qualquer pecado, de qualquer transgressão, não tem medo de perder a salvação, não. Agora veja aqui dois exemplos apenas, para não demorar muito, de pessoas que pecaram e que tiveram seu perdão. Veja aqui. Por exemplo, aqui em Mateus 26, o verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Isso é cumprido. É só você ver ali que Pedro, né, ele bateu os pés ali e afirmou que se o Senhor fosse a morte, ele ia junto. O Senhor Jesus respondeu para ele: Pedro, o galo não vai cantar até que você me negue. E por 3 vezes. Que pecado, né? E quem foi Pedro? Aquele que negou Jesus, mais se arrependeu, mais compreendeu, mas foi firme com o Senhor Jesus, creu no Senhor Jesus, acreditou nos ensinamentos dele, foi um apóstolo dele. Teve essa maravilhoso privilégio de ser apóstolo dele, foi perdoado. E aqui em Atos, capítulo 9, versículo 2, falei que ia dar 2 exemplos apenas, que é suficiente. Aqui nós tivemos o exemplo de Pedro, que pecou feio e foi perdoado pelo Senhor. E aqui nós vimos Paulo, né? Quando ele ainda era Saulo, o que ele fazia? Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Com que objetivo ele pediu essas cartas? A fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. O que era o caminho? O caminho, amados, era o primeiro nome que deram para os discípulos de Cristo, era os do caminho. Eles eram conhecidos como os do caminho. Então, nesse tempo, o apóstolo Paulo pediu cartas aos sumos sacerdotes para o quê? Ir nas sinagogas em Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que eram crentes, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Olha que o apóstolo Paulo, o que ele respirava? Ameaças e, inclusive, tirar a vida dessas pessoas.
E o que aconteceu? Quem é o apóstolo Paulo? É o detentor do maior número de cartas apostólicas da Bíblia. Então você entende como. Será que o apóstolo Paulo, um escolhido de Deus, aqui, ele ainda não era uma pessoa convertida, mas veja a índole dele, o qual que era. Foi perdoado. Pedro, junto com o Senhor, do princípio ao fim, tropeçou, fez besteira a ponto de negar o Senhor. O Senhor o perdoou. Veja que o ladrão, aquele malfeitor que a Bíblia fala, que foi crucificado ali junto com o Senhor Jesus e com outro ladrão. Aquela não era uma pessoa, um santo. Ele era um malfeitor, ele estava ali pregado na cruz, e ele mesmo reconheceu que ele estava pregado ali, ele junto com outro, porque eles mereciam, estavam pagando, estavam como que pagando para a sociedade o que eles fizeram. Mas aquele que se arrependeu, o Senhor prometeu para ele, hoje estará comigo no paraíso. Então você percebe, amado, como não é assim. Deu uma tropeçada, perdeu a salvação. Vamos nos alegrar, amado, que o que nos diz ali, que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quanto maior o pecado, quanto mais maior é o perdão. Certo? Então, amados, era isso que eu queria passar para vocês, principalmente para aquelas pessoas que estão aterrorizadas, com medo de perder a salvação, porque aconteceu alguma coisa e então você acha perdido. Eu vou te falar uma historinha bem rapidinho de um amigo meu, uma historinha verdadeira, que aconteceu realmente, que eu sou testemunho. Quando eu estava ainda numa denominação, na Assembleia de Deus, e na época lá eu era professor de escola bíblica dominical, e eu tinha um amigo meu desde a infância, que nós se criamos praticamente juntos, companheiros, né? E depois passou tempo, eu me casei, a gente e ele também, então tomamos rumos diferentes e passou um tempão. Depois ele se aposentou, eu também me aposentei, e ele entrou pelo lado do alcoolismo. E então passou tempo, daí ele vivia daquela maneira, desleixado, completamente desleixado, só bebendo e tudo. E um dia eu me encontrei com ele, convidei ele para ir fazer uma visita lá onde eu ministrava a escola bíblica. E ali ele relutou um pouco, mas foi. E então ele foi comigo lá, participou ali, gostou. E foi mais vezes, eu fui convidando ele, falando do evangelho para ele. Ele se animou de uma certa maneira, que ele mudou aquele estilo de vida que ele estava levando. Ele já procurou melhorar a aparência, enfim, a gente viu uma pessoa totalmente diferente ali. Mas ele não conseguiu deixar aquele vício da bebida alcoólica. E um dia, passando de frente de um bar, ele estava lá com o copinho dele. Ele ficou tão chateado e veio conversar comigo e falou que não suportou ali e tal. E eu conversei com ele, deixa disso aí, deixa que Jesus faz a obra aí, no tempo certo, fique tranquilo. E confortei ele ali. E passou. Mais algumas vezes ele foi comigo lá na igreja, ele gostava de cantar, né? Ele passou a cantar ali junto com nós, alguns hinos e tal, comprou uma Bíblia. Então tava uma maravilha. Só que passou algum tempo, de repente eu passava sempre na casa dele para convidar ele para nós ir, né? Lá na igreja. E ele não... passou a não estar em casa. Passava lá, a família falava que ele tinha saído e tal. Mas passou. Quando foi em determinado dia, eu recebi a visita dele em minha casa. E ele veio com a Bíblia, eu pensei, será que ele veio para nós ir na igreja, alguma coisa? Mas conversando ali, ele pegou e falou, ele me chamava de Tony. Tony, eu tenho um presente para você, a Bíblia. A Bíblia com zíper, bacana ali. Eu fiquei alegre, fiquei satisfeito ali.
Mas eu olhei ali, me pareceu que era a Bíblia que ele usava lá na igreja. Aí eu falei, mas essa aqui não é a tua Bíblia de uso, daí você comprou outra Bíblia nova? Ele falou, não, eu... Desculpa, mas eu não vou mais ir na igreja. Não, eu vou deixar. E eu perguntei, questionei ali, e ele falou, olha, eu sou um enganador. Eu bebo, bebo assim, às escondidas, você não sabe, mas eu sei que Deus eu não engano. Então não adianta eu estar lá como um enganador, não ser sincero para com o Senhor. E eu lutei com ele para que ele deixasse de olhar por aquele lado e olhasse para o Senhor Jesus. Aí ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, Tony, eu cometi um pecado que não tem perdão. Eu falei, espera lá, que pecado é esse que não tem perdão? O pecado que a Bíblia fala que não tem perdão é a, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas isso não acontece na vida do salvo. O salvo está isento desse pecado. Então, que pecado é esse que não pode ser perdoado? Eu falei, não tem condição. E daí ele me falou que o pecado que eu tinha cometido é aquele de... Ele obrigou a esposa dele a interromper uma gravidez. Ele falou, eu cometi... Entenda, né? Não dá pra gente falar porque o YouTube derruba o vídeo. Mas eu cometi aquele crime lá. Então, para mim, não tem mais perdão. Eu tentei convencer ele, mas ele não quis mais. Deixou a Bíblia lá, falou, olha, Tony, se você não quiser a Bíblia, eu vou dar para outra pessoa. Eu falei, não, se você não quer mais, eu fico. Hoje ele é falecido, faz já alguns anos. Mas então você veja que ponto ficou uma pessoa que achou que aquele pecado, ter interrompido a gravidez da esposa, não tinha perdão para ele. Isso, amados, qualquer tipo de pecado que a pessoa venha cometer, e se arrependeu daquilo, não é maior do que o sacrifício do Senhor Jesus. Não é maior do que o sangue do Senhor Jesus que não possa ser perdoado. Você percebe? Aquele meu amigo, infelizmente, ele rejeitou e não houve como convencer ele. Mas a gente, amados, eu vou dizer, ele não se salvou por causa disso. Só quem pode dar um veredicto sobre a salvação eterna é Deus, é o Senhor Jesus. Nós, humanos, não tem condição, não tem como, não podemos fazer isso, porque se fizer nós pecamos. Nós temos o direito de julgar atos de pessoas, mas não a salvação eterna das pessoas, porque isso é uma prerrogativa única e exclusivamente de Deus. Certo? Então, meus amados, aqui a gente termina esse vídeo com essas palavras que a Bíblia nos ensina ali, que não há pecado que seja maior do que o sacrifício de Cristo, que não possa ser perdoado. Agora tem uma coisa, alguma pessoa diz assim, oba, então eu posso pecar à vontade, posso deitar e rolar, posso aproveitar o mundão. Não, quem pensa dessa maneira não é salvo. Porque a pessoa, quando aceita Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, assim de maneira sincera, é porque Deus está agindo no coração dessa pessoa, e essa pessoa então está recebendo uma nova vida a partir de quando aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, não é porque a pessoa tem a salvação garantida que essa pessoa vai viver no pecado. Pode até viver, pode até escolher uma vida de pecado, mas a vida física dessa pessoa, a hora que o Senhor pesar a mão, misericórdia, não quero estar na pele dessa pessoa. Então, não é porque a pessoa é salva que ele vai viver no pecado. Ele tem que abominar o pecado e procurar se desviar do pecado. Mas se porventura tropeça e cai em si, se arrependa, confesse ao Senhor o seu pecado e continue. É muito melhor continuar de cabeça baixa, reconhecendo o pecado, mas continuar com o Senhor,
do que cair fora da graça do Senhor. Tá certo? Então, o que a gente queria passar para vocês era isso aqui. Eu espero que esse vídeo alcance alcance principalmente aquelas pessoas que têm medo de ter perdido a salvação. Aquele que é salvo, que o Pai trouxe ao Senhor Jesus, essa não perde mais a salvação. Não tem tamanho de pecado, não tem demônio, não tem Satanás que venha tirar da mão do Senhor Jesus, da mão de Deus. Quem que vai tirar da mão de Deus se essa pessoa está na mão de Deus? Quem que vai romper o selo que o salva selado com o selo do Espírito Santo? Não tem como. Então, você que está vendo esse vídeo, você que caso estava vivendo esse terror de medo de salvação, você é um salvo, você crê no Senhor Jesus, continue firme aí, não se deixe levar por o que o homem diz que é. Vai nas Escrituras, como nós também nas Escrituras, e fica firme em Cristo. Por ali. Ali que o Jesus é que é o caminho. Tá bom? Então, minha gratidão, clara, primeiramente, a Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de falar da sua palavra. A minha gratidão a você que está vendo esse vídeo, principalmente que chegou comigo até o final aí. A minha oração é que o Senhor abençoe e guarde você e tua família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, tá bom? Mais um detalhe que eu quero falar é o seguinte, amado. Você vê aí no meu vídeo, você não vai ver número de conta pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Você não vai ver aquela famosa frase, seja membro. Quer dizer, contribuir todo mês ali com quantia. Eu quero deixar bem claro, amados, que eu não quero ajuda, tipo de dinheiro assim, de ninguém. Eu fico feliz se as pessoas me ajudarem com oração. Principalmente que o Senhor abençoe, que aquilo que eu falar da palavra do Senhor, trazer para vocês, seja inspirado pelo Espírito Santo. Que o Senhor me livre de enganos, de trazer coisas erradas para vocês. Essa é a ajuda que eu quero. E a outra ajuda que eu peço para vocês é dê seu like nos vídeos. Se você gostou, foi útil para você, dê o seu like, porque isso ajuda os vídeos a ir para mais pessoas. O YouTube divulga mais, quanto mais like tiver, mais ele divulga. E também que você comente um pequeno comentário ali, um olá, é o suficiente para tu entender que o vídeo tem relevância e o vídeo ir para frente, a mensagem do Evangelho alcançar mais pessoas. Compartilhe com outras pessoas, tudo isso ajuda. E, se possível, se inscreva no canal, que isso o que vai fazer? Se você gostou do conteúdo, você se inscrevendo no canal e colocando o sininho ali, as notificações todas. O que acontece? O YouTube vai mandar para você o aviso de todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui. Então é essa colaboração que eu peço para vocês. Não quero colaboração financeira, porque eu tenho a mente do apóstolo Paulo nessa parte. A minha recompensa, ela vem do Senhor e está lá no céu. É lá que a gente vai receber, e é lá que eu quero. É lá que eu quero receber a recompensa que o Senhor tem para mim. Então, se eu receber alguma recompensa por alguma coisa que eu fizer aqui, eu perco a de lá. Que lucro que eu vou ter? Deixa esses milionários que ficam pondo, que estão atrás de dinheiro, que ficam pondo ali, seja membro, pondo o número de conta, e Pix, e não sei o que. Deixa que eles enchem os bolsos aqui, porque eles vão chegar lá e não vão encontrar nada daí para eles. Certo? Ok? Então encerramos esse vídeo. Ore por mim, para a minha família também, a gente precisa. E se for do agrado do Senhor, nós vemos no próximo vídeo. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo então. Se o Senhor nos permitir.